Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha e eu estava conversando com uma colega de trabalho, sobre alguns assuntos e aí envolve muita coisa, questão social, política, pública, e envolve muita coisa quando qualquer assunto que você conversa, né? E sobre a vida de um modo geral, sobre as coisas. E então eu conversando com ela lá, e aí a gente tocou em vários assuntos, e aí surgiu o assunto da homossexualidade, que estava inserido de alguma forma no assunto, e as coisas que são pertinentes, e são vários fatores, né? E aí eu fui e falei para ela, então, partindo do princípio bíblico, do ponto de vista da Bíblia, ninguém está salvo, está todo mundo ferrado, todo mundo no mesmo barco. Ela falou, eu falei, estamos todos no mesmo barco, porque tá para nascer uma pessoa que não tenha falado mal de outra, não tá para nascer a pessoa que não tenha mentido, tá para nascer a pessoa que não tenha sido maldosa, maliciosa em algum momento da sua vida. Então, partindo do ponto de vista bíblico, e do ponto de vista desses versos que eu vou ler aqui, que é de 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, que aqui retrata como nós deveríamos ser, e sendo dessa forma, nós teríamos que ser sobrenaturais do ponto de vista desses versos. Nem mesmo a pessoa que escreveu aqui, ou que supostamente escreveu, que tenha sido Paulo, nem mesmo ele atingiu esse patamar. Nem mesmo ele, né? Então, os versos, tá, 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, diz o seguinte: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Né? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de Jesus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Então aqui, se você parece tudo muito simples, né? Parece tudo muito simples e que qualquer um de nós consegue fazer algumas dessas coisas aqui. Eu, por exemplo, aqui tem algumas coisas aqui que eu não sou. Eu não sou efeminado, não sou sodomita, não sou ladrão, não sou avarento, não sou bêbado. Mas as outras coisas aí já fica complicado, né? Já fica complicado. Maldizente a gente já foi. Roubador eu não sou, que já coloquei que não, ladrões. Mas você coloca não os ladrões e nem os roubadores, tem vários significados. Eu aplico os roubadores, por exemplo, para aqueles que são. Os ladrões são os ladrões, você já sabe quem são os ladrões. E os roubadores são aqueles que podem estar inseridos em várias coisas, como os roubadores da fé, aqueles que dão os desfalques elegantes, por exemplo, ou aqueles que dão desfalques que são mau caráteres, por exemplo, que tiram as coisas das pessoas nas igrejas, ou que pedem que as pessoas que já estão velhas, que antes de morrer, que deem doem seus bens para a igreja. Ou seja, o cara que já está velho, perto de morrer também, pede que outras pessoas estejam velhas, doem seus bens para a igreja, porque ele não faz o mesmo, já que ele está perto de morrer, porque que ele não doa, distribui aí, reparte a igreja dele, por exemplo, e doa para outras pessoas. Então, nós estamos todos. Então, assim, desde do Papa, pastores, pessoas comuns e pessoas que se acham as tais, todas elas estão todas inseridas aqui. Estando todos inseridos aqui,
ninguém está salvo. Ninguém. Me mostre uma pessoa santa. Me mostre. Eu gostaria de conhecer uma pessoa santa aos moldes bíblicos que esse texto aqui nos apresenta. Eu gostaria de conhecer. Aqui nós teremos todas as pessoas, até aqueles que vão dizer que são santos são mentirosos, né? Eles vão mentir. Então as pessoas vivem de enganação, nós não conseguimos, nem mesmo a pessoa que escreveu os versos, ou supostamente tem escrito ou compilado, Paulo ou qualquer outra pessoa, porque pairam dúvidas sobre isso, eu não quero especular sobre isso, mas nem mesmo Paulo conseguiu se livrar de todos esses adjetivos pejorativos que a Bíblia nos dá. Né? Então, assim, isso é para nós seres humanos. E mostrando que com toda a santidade que você pareça ser ou pareça ter, eu tenho uma moça que ela parece aquela Maria, sabe assim, ela se veste como se fosse uma Maria dos filmes de Jesus lá, assim, ela dá essa aparência, né, assim, de tão santa que ela tenta aparentar, mas disso, de santa, assim, não tem nada, porque nas entrelinhas critica um, fuxica o outro, deseja o mal para outro, e todas essas coisas aqui, elas são impedimentos para alcançar o reino de Deus. Todas essas coisas, né? Ou seja, fofocar, falar mal, fornicar, roubar, ser efeminado, ser sodomita, ou seja, ser hedonista, ou seja, o cara que gosta do cabaré essa noite, né? Então, tá tudo complicado. Então, ou seja, nós, na qualidade de seres humanos, estamos fadados ao fracasso e não... é lógico, vocês, quem me conhece dos vídeos bem mais antigos, sabem da quantidade de vezes que eu falei sobre eu ter um pensamento existencialista, um pouco mais pessimista com relação aos filósofos que eu gosto, inclusive, que estão todos nessa linha existencialista e mais pessimista, por exemplo. O meu... Tem vários, né? Se eu for falar de pessimista, que Camus está na primeira da lista, mas o meu filósofo preferido é o Kierkegaard, né? Soren Abe Kierkegaard é meu filósofo preferido, depois seguido de Nietzsche, mas tem muitos outros, a gente gosta, a gente sempre tem uma predileção, isso é natural dos seres humanos, mas eu sempre tive essa pegada, faz parte da minha vida, do meu ser, e aí eu não posso negar as evidências, o que está claro. Né? O que está claro é isso, o que está posto é isso. Então, se nós não conseguiremos, como seres humanos que somos, nós não conseguiremos dar conta de todos esses adjetivos aqui, nos livrarmos de todos eles. Nós vamos nos livrar de uma boa parte deles, mas se todos eles, se, por exemplo, todos estão no mesmo balaio, o maldizente, ou seja, o cara que fica falando mal das outras pessoas, né? Conspirando contra as outras pessoas. O cara que é odiento, por exemplo, existe uma pessoa mais odienta do que o Silas Malafaia? Né? Existe uma pessoa mais odienta do que esse cara? Será que existe? Não, quer dizer, a trupe dele, o seu grupo de pessoas do qual ele faz parte, então isso é complicado. Né? Isso também tem a ver, eu já falei aqui outras vezes que eu estou escrevendo um texto chamado... Em tese, o primeiro nome seria o evangelicismo cultural. Não é evangelicalismo e não é evangelismo, é evangelicismo. Esse evangelicismo, ele tem a ver com uma questão de um sistema e também do desejo
dos evangélicos de pautar a cultura humana, ou seja, aquilo que eles dizem que existe o marxismo cultural, que é uma coisa que não existe. Agora a gente não pode deixar de pontuar que algumas coisas que fazem parte de algum tipo de ideologia, ele vai sendo colocado nas sociedades de uma forma ou de outra. O problema é que os evangélicos, por exemplo, eles querem dominar a academia para que lá na academia o cara que vai estudar física, química, biologia, estude criacionismo e não evolucionismo. Que o cara que vai estudar ciências humanas, né, o pessoal da área de humanas, como eu sou, né, da área de humanas, não só do ponto de vista da teologia, como também da história, né, que são onde eu tenho formações. Que lá a gente vai estudar história bíblica ao invés de história, ou pautar toda a história, toda a filosofia com base na Bíblia ou no ambiente cristão. Em tese, um ambiente cristão. Então, ou seja, é isso que os caras querem. Os caras querem adotar um procedimento tal qual os cristãos, eles são super fãs dos muçulmanos, principalmente dos xiitas, né, que são os mais radicais, para que o mundo cristão ou o mundo ocidental seja pautado no entendimento ou na cultura cristã. Isso é o evangelicismo cultural, ou seja, espalhar. Então, por isso eles vivem o tempo todo acusando que a academia é comunista, que tudo é comunista. Então, assim, é um ataque frequente a esse tipo de pensamento que é político, econômico e não religioso, e se preocupam. Eu vejo, quando vão falar, principalmente, estava assistindo uma palestra de uns religiosos e o tempo todo, a China é comunista, mas só tem uma China. Só tem uma China, não tem duas ou três Chinas, só tem uma China e ela é isso. Então não precisa pontuar o tempo todo que a China é comunista, como se fosse a China comunista e a China não comunista. Só tem uma China, né? E aí fala de que, olha, que o mundo, que não sei o quê. Tá, a China tem lá, a China tem suas religiões e tem sua cultura, e eles permitem que outros grupos estejam lá, mas eles não querem que essas pessoas matem sua cultura para impor a cultura deles. Que a China não está sendo colonizada por cristãos para que os cristãos façam como fizeram no Brasil, na África, em que impuseram sua cultura. Né? Eles fizeram em outras partes, Estados Unidos também, em outras partes da América, impuseram suas culturas. Né? Os povos que tinham suas culturas foram suprimidos. O colonizador sempre faz isso. Né? O colonizador sempre faz. Ele mata a cultura do outro para impor a sua. E o evangelicismo cultural é isso. Só para dar vamos dizer assim, uma palhinha. Mas, então, voltando aqui ao assunto principal, eu não consigo enxergar de outros olhos, nem filosoficamente, nem teologicamente. Os textos são simples e claros, né? Como diria aí algumas pessoas. O texto é simples e claro e não dá para florear, né? Não dá para colocar outra hermenêutica ou colocar outra exegese aqui, porque é isso. O que está claro, o que está posto é isso e nós não temos como florear. Mas é isso. Valeu, muito obrigado, estamos todos no mesmo barco.